Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Peça para o Senhor te dar espírito de entendimento, espírito de revelação, pleno conhecimento da sua verdade. Pai, nós estamos aqui nesta manhã e nós estamos com o nosso coração sedento para ouvir o Senhor, para ouvir o teu conselho. Abre diante de nós, Pai, a tua palavra, que é a verdade, que funciona, tem poder de nos transformar. Senhor, nos dê espírito de revelação. Abra os nossos olhos espirituais. Faz o Senhor pessoas sensíveis ao teu mover, à tua direção. Senhor, nós não queremos perder o tempo da nossa oportunidade. Por isso, Senhor, nos habilita através da tua palavra. É o que nós desejamos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, repita assim comigo. Fala: eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz, funciona, tem poder para me transformar. E nesta manhã eu abro o meu coração para esta palavra. Eu declaro que a minha mente está cativa à obediência de Cristo. Eu sairei daqui completamente transformada pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. A palavra que eu quero ministrar hoje fala sobre elementos para uma liderança com excelência. Nós estamos falando sobre excelência. E nós cremos, irmãos, que nós estamos vivendo dias em que o Senhor quer realmente nos habilitar, nos capacitar e nos qualificar para nos levar a um novo nível de ministério infantil. Amém? Quantos creem? E eu sei que se você veio aqui hoje, foi com esse desejo no seu coração, para que você também pudesse ser habilitada para isso. E o Senhor, Ele vai levantar através de nós ministérios fortes, a um novo nível, porque excelência fala disso. Excelência é aquilo que excede. Então, pais, pastores, líderes, professores, Deus está levantando com encargo no seu coração para orar, para trabalhar, para se envolver, para treinar pessoas, para que muitos sejam alcançados. Amém? Esse é um trabalho, irmãos, de toda a igreja. Esse não é um trabalho que se limita a apenas um grupo de pessoas, mas é um trabalho que envolve toda a igreja, desde o menor até o maior. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E eu creio que é isso que o Senhor quer alinhar no nosso coração. Sabe, o Senhor quer realmente trazer para nós um nível que excede de ministério infantil. Sair da rasura. Chega de rasura dos ministérios infantis. Chega, sabe, de águas rasas, de fazer as coisas mais ou menos. O Senhor quer que nós possamos liderar as crianças com a mente de Cristo. Liderar com a mente de Cristo é liderar discernindo o coração de Deus. Então esse seminário, eu creio, irmãos, que é uma voz profética. Eu compartilhei com vocês, mas esse seminário ele não estava na minha agenda anual. Normalmente no mês de dezembro a gente já faz a nossa agenda do ano, com todas as programações, todos os eventos, né, que nós vamos ter. Não apenas os nossos eventos dos cultos de domingo com as crianças, mas eventos grandes também, nós já programamos durante todo o ano. E numa viagem que a gente fez, nós fomos para a África em fevereiro. Nós estamos abrindo uma igreja lá, assumimos, né, a igreja lá de Uganda. E eu estava lá e muitas crianças, né, aquele mover, uma bênção. E o Senhor colocou muito forte no meu coração de nós fazermos um seminário com esse tema, liderando crianças com excelência, no mês de fevereiro. E eu fui e compartilhei com meu esposo. Tive que fazer uma baguncinha na agenda, né? Porque hoje tem culto de jovens no sábado, teve que ser cancelado por causa desse evento. Mas eu creio realmente, irmãos, que foi algo que Deus colocou no nosso coração. E hoje, de uma forma profética, nós temos pessoas de vários ministérios aqui, pessoas de várias cidades, pessoas que viajaram a noite inteira, né, pastora Elisângela, para estar aqui conosco. E isso não é obra de homens, é obra de Deus. Deus alinhou, trouxe dos quatro cantos, como está escrito aqui no texto que nós vamos ler. Vento que vem dos quatro cantos sopra, para trazer um alinhamento, para trazer uma conexão, para que nós possamos ser uma voz profética nessa geração. Amém? Você é essa voz profética. Então esse seminário é essa voz profética.
E eu creio que a partir de hoje, nós vamos fazer uma obra muito mais excelente. Provérbios 22, 29 diz assim: fez ao homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Então o Senhor fala aqui da pessoa que trabalha com excelência. Diz que essa pessoa vai trabalhar para nobres, porque Deus é o Deus da excelência. Se você for olhar no dicionário, qual que é o significado da palavra excelência? Significa qualidade do que é excelente, uma qualidade muito superior. A palavra excelente significa que excede, que é de ótima qualidade, que é muito bom. Aqui o texto de Provérbios diz, aquela pessoa que é perita em algo. Uma pessoa que é perita em algo é aquilo que faz muito bem. É aquela pessoa que é tão habilidosa. Costumo dizer que a Rúbia é perita em decoração. Quem gostou da nossa decoração? Os créditos para a nossa querida Rúbia aqui, né? Então ela é perita nisso. A pessoa pensa, faz o layout, faz o desenho, mostra. Eu falei, nossa, é isso. Que a pessoa que é excelente nisso. Mas o excelente, irmãos, não é só aquilo que é o mais caro e nem aquilo que é mais bonito. Então, se você nos acompanha nas redes sociais, já tem um mês, alguns dias que nós temos postado sobre excelência. E muitos conceitos a respeito de excelência. Porque é isso que está no nosso coração. E é isso que está no coração de Deus. Porque excelência é aquilo que você faz de todo o seu coração. E é isso que Deus quer que você faça com a sua liderança. Que você lidere crianças de todo o seu coração. Em Jó 40, versículo 10, a Bíblia fala sobre o Senhor. Diz assim: orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Deus é o Deus da excelência. O nosso Deus é um Deus excelente. E quando Ele nos fez, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é maravilhosa. Porque você é a imagem e semelhança daquele que é excelente, amém? Por isso que nós temos que nos vestir excelente, falar excelente. Deus é o Deus que ama a excelência, irmãos. Toda a sua criação foi feita com muita excelência. E nós somos os seus filhos. Como os filhos, nós vamos expressar a imagem do nosso Pai. Nós vamos fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam: nossa, mas vocês têm isso tudo, vocês são muito ricos, né? Eu falo: eu sou mesmo, eu recebo. Meu pai é rico, eu sou rica também. E às vezes eles querem justificar o favor de Deus com o dinheiro. Mas quando você se dispõe a fazer algo com excelência, com aquilo que você tem nas suas mãos, Deus te honra. Porque quando você faz com excelência, você honra aquele que é excelente. Então, como nós somos nobres, né? Nós somos filhos do rei, nós somos pessoas nobres, nós vamos estabelecer padrões nobres para a nossa excelência. Nós não vamos aceitar trabalhar com mais ou menos, com desculpas. Chega de desculpa. Nós temos toda uma fonte à nossa disposição, que é o Senhor. Então a partir de hoje, muda a sua postura, muda o seu falar, muda o seu olhar. Porque o Senhor, Ele quer, Ele te chamou e Ele te estabeleceu para fazer uma obra de qualidade. Uma obra que vai perpetuar. Algo que é feito com ouro, pedras preciosas e prata. Você não vai edificar com madeira, feno e palha. Você não vai edificar de qualquer maneira. Você vai edificar com excelência. Uma obra que vai permanecer. Amém? Então, eu quero também compartilhar o texto de Ezequiel 37, versículo 1 até o 10. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse. Mantesse a sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos compartilhar. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar, diga, andar. Ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza, diga, profetiza. Amém. A estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Diga, ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso se levantou. Amém? Nós vamos usar esse texto de Ezequiel, porque nesse contexto aqui, a nação de Israel estava passando por um declínio espiritual. Então o Senhor deu essa visão para Ezequiel de um vale de ossos secos, que representava a situação atual do povo de Israel. Pessoas que estavam debaixo de um decreto de morte, debaixo de um espírito de morte. E paralelamente, irmãos, nós podemos hoje declarar, e claramente falar que as crianças estão debaixo de um espírito de morte. Nós começamos o vídeo falando sobre algumas estatísticas, e se você pegar o censo, se você pegar as estatísticas do Brasil, você vai ver que o Brasil ele está no ranking, o 9º lugar do país com maior violência infantil do mundo. E não é à toa que Deus tem nos levantado para esse tempo. E assim como o profeta Ezequiel foi levantado naquela época para trazer a vida onde havia morte, nós somos os profetas dessa geração. Nós somos aqueles que Deus está chamando, mas não apenas as mulheres do ministério infantil, mas toda a igreja é chamada para profetizar a essa geração que está debaixo de um espírito de morte. E o Senhor espera algumas atitudes de nós. Para que nós possamos ter a nossa liderança com excelência, nós precisamos discernir o coração de Deus. Porque não adianta nós fazermos a obra daquilo que nós achamos que é o correto, ou daquilo que nós achamos mais confortável, ou daquilo que me agrada. Eu gosto do louvor, não, eu gosto de liderar jovem, não, meu chamado é para adolescente. Nós precisamos discernir o que está no coração de Deus. Você tem que se dispor para ouvir aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo, nessa geração. E é tão claro que Deus está fazendo no meio das crianças. Não que as outras idades não sejam importantes, são muito importantes. Nós precisamos também fortalecê-las. E essa palavra aqui é para que também pessoas, adultos, possam receber desse espírito que o Senhor tem nos dado, dessa excelência, desse cargo de discernir o coração dele. Mas para que você possa discernir, você precisa ter visão. Fala comigo, visão. Primeira coisa é você ter a visão correta do chamado de Deus para nós. Porque não adianta apenas nós estarmos aqui e fazermos a obra de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nós precisamos ter a visão correta. Porque essa visão que vai nos sustentar, essa visão que vai me firmar quando as coisas vierem para tentar me tirar do foco. Você tem uma visão clara. Você não vai se desviar do propósito. Você não vai errar o alvo. Quando você tem a visão, você acerta o alvo. Isso é tão importante, irmãos. Sabe por que muitos ministérios com crianças, eles não funcionam, eles não têm frutos, você não vê o resultado na vida das crianças? Porque falta visão. Você precisa ter a visão correta do coração de Deus. E eu creio que Deus vai compartilhar isso hoje na sua vida. Eu creio que escamas vai cair dos nossos olhos, para que você enxergue claramente aquilo que está no coração de Deus. A Bíblia diz que o profeta ouviu a palavra de Deus e seguiu segundo a direção que Deus havia dado. Você vai ser assim. Você vai ouvir as direções de Deus para o seu ministério. E você vai estabelecer ministérios fortes, porque a sua visão vai ser clara. E a partir do momento que você tiver a visão clara, seu ministério vai frutificar. Porque assim você vai ver como Deus vê. Então a visão é o conhecimento do propósito de Deus para nós. A visão é a grande comissão que Jesus nos deixou. Em Mateus 28, qual foi a grande comissão antes de Jesus subir aos céus? Ele reuniu os seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, agora vai, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as idades.
Porque quando Jesus liberou uma grande comissão, Ele não determinou a idade. Ele não falou fazer discípulos de 20 anos para cima. Ele falou fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos desde a infância. É o que Deus quer para nós. Esse é o tempo. Então a visão inclui evangelizar, ganhar, consolidar crianças e juvenis para Cristo. Nós não podemos apenas evangelizar crianças. É importante, claro. Mas nós também precisamos cumprir todo um processo espiritual na vida delas. O evangelismo é o primeiro passo. Você vai lá, prega de Jesus para ela. Mas existe também o tempo de consolidar, de dar um ensino sólido. Isso fala das células, fala das reuniões nos cultos durante o domingo, dá alimento que vai consolidar essas crianças. Essa é a visão de Deus para nós. A visão também não é só para uma pessoa, como eu falei aqui. Não é só para aquele grupinho das irmãs do Ministério Infantil, as voluntárias que querem participar com criança. Você que é responsável por elas. Porque em muitos lugares tem sido assim, irmãos. Mas essa é uma visão para toda a liderança, para toda a igreja. Os pastores devem ser os primeiros a abraçar esse rebanho. Devem ser os primeiros a se importar com o que as crianças estão comendo a cada domingo. Porque os adultos têm sido bem alimentados, mas muitas vezes as crianças têm morrido de inanição espiritual nas próprias salas de aula das igrejas. Então eu creio que o Senhor quer nos abrir os olhos, mas não apenas de uma rede de mulheres que cuidam das crianças, mas abrir os olhos de toda a igreja. A visão também, ela não é uma opção, irmãos. Não é uma opção. Ela é um chamado de Deus. Ela é um chamado de Deus. Que Deus possa abrir os nossos ouvidos espirituais aqui hoje. Nós temos tido a graça de ter aqui na nossa igreja pessoas, adultos, jovens, todos eles se envolvem com o ministério infantil. Eu sei que muitos não vão liderar ali diretamente aquelas crianças. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de uma visão que inclui toda a igreja, é uma visão que todo mundo enxerga as crianças com os mesmos olhos do Senhor. Muitas vezes nós vemos líderes de crianças cansadas, porque ela foi estabelecida ali naquele ministério e ela não tem o apoio da igreja, e aquilo fica nas costas dela. Ela pode até ter uma boa vontade, começar até bem, mas como a igreja não apoia, como a igreja não investe, com o tempo aquela irmã fica cansada. Mas quando toda a igreja ela está alinhada para esse propósito, então o propósito do Senhor se cumpre, e aí a obra flui, é diferente. Então tudo que nós vamos fazer aqui, a gente tem os irmãos envolvidos, são os maridos, são os jovens, nós temos, né, as pessoas, os pastores, todos eles estão envolvidos aqui. E aí a gente vê que é um ministério que flui, que é feito debaixo do descanso, porque é assim que Deus estabeleceu. Numa casa, os pais cuidam de todos os filhos, não cuida só dos grandes, e põe alguém, a irmã mais velha, para cuidar dos filhos pequenos. Na família, o pai cuida de todos. Assim também tem que ser na igreja. Como igreja, nós somos a família. Os pastores são os pais mais velhos, né? Eles devem cuidar também daqueles que são pequeninos. Então o Senhor, Ele quer nos dar esses olhos abertos. E eu conto, né, isso quando eu ministro, porque realmente Deus, Ele me abriu os olhos para essa visão. Eu liderava, eu era líder de jovens na igreja, mas quando eu casei, e aí eu tive que me envolver, porque meu marido já estava sendo treinado para ser pastor. Eu fui para o discipulado da pastora, e ela falou para mim: você quer ser minha discípula? Eu falei: claro, né? Quem não queria ser discípula da pastora Marília, esposa do pastor Naor. E ela lembra que ela falou assim: então você vai fazer o que eu faço. E o que ela fazia? Liderava criança. E eu falei para ela, pastor, eu não tenho cargo. Isso dentro da igreja, irmãos, já como líder. Meus olhos não eram abertos. E ela falou para mim: o encargo vem quando você começa. E eu comecei a liderar as crianças, e Deus plantou esse encargo no meu coração. Mas ainda assim eu não conseguia ver claramente. E eu comecei a me envolver, cresci. Inclusive a minha primeira líder de criança está ali, a Mariana. Desde 2005, nós fomos liderar juntas a primeira célula, a primeira discípula que eu estabeleci. E a partir daí o Senhor tem aberto os olhos. E Deus colocou no meu coração chamado para ser pastora. Porque aqui na videira a gente não ordena os pastores junto com as pastoras, com as esposas. Porque a gente acredita que o chamado é individual. E Deus colocou muito forte no meu coração esse encargo para ser uma pastora, para me dedicar exclusivamente para isso. Não apenas de crianças, é claro, mas a pastora de toda a igreja. E
E os meus olhos começaram a ser abertos. E eu fui andar com a pastora Márcia, no discipulado dela. E a pastora Márcia reunia, ela orava e ela chorava pelas crianças. E ela falou, você tem que chorar pelas crianças. Eu falava, Deus, como é que é isso? Chorar pelas crianças? Eu tenho encargo, eu fazia muito bem, fazia com excelência. Mas eu não tinha aquele discernimento. E eu não sentia aquele coração que ela transmitia. E eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, abre os meus olhos. E eu falei, Senhor, me dá o mesmo coração que a pastora Márcia tem. Porque Deus falou com ela a respeito desse ministério. Irmãos, e eu fui orando. E à medida que eu fui orando, o Senhor foi colocando os encargos no meu coração. E hoje é uma coisa assim tão clara para mim. Eu consigo enxergar tão claro o propósito de Deus para as crianças. O chamado. Sabe, então eu creio que é isso que o Senhor quer para nós. Para que você possa abrir realmente os seus olhos. Para que você possa sentir esses encargos. Para que você possa sentir a dor das crianças que têm sofrido, dos milhares que estão perecendo. E às vezes eu me sinto assim tão incapaz. E eu coloco diante às vezes de tantas situações que tem visto hoje, vida, né, na vida das crianças. E eu falo assim, o que eu posso fazer? E eu me sinto tão pequena, mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, mas o Senhor tem me dado encargo, o Senhor tem me aberto os olhos e o Senhor vai nos direcionando. Eu creio que é isso que Ele tem para nós. Mas a princípio eu fui por causa da obediência. Não foi porque eu gostava, irmãos. Eu era a última pessoa que alguém poderia olhar e falar, você vai liderar a criança? A minha irmã riu de mim, porque eu nem pegava meu sobrinho no colo. Tem jovem que é aquela coisa com criança, né? Que vê criança, gosta de cuidar. Mas eu não era essa jovem assim. Eu não importava, né? Para mim era insignificante. Eu era improvável, mas eu obedeci ao chamado do Senhor. Eu não fiz o que eu achava melhor e nem o mais agradável para mim. Mas eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que a gente tem colhido o fruto disso, amém? Deus nos deu uma palavra profética. Quando o ministério infantil começou, uma geração de profetas e intercessores seria levantada. Essa é a nossa visão. Nós não estamos trabalhando com crianças, como diz a palavra profética do pastor Reinhard. Vocês não estão trabalhando com crianças. Vocês estão treinando um exército. Vocês estão apressando a vinda de Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer com uma liderança que é excelente. E liderança excelente é aquela que tem visão, amém? Estão conseguindo compreender? A liderança excelente é aquela que enxerga como Deus enxerga. É aquela que inclui toda a igreja. A liderança com excelência é aquela onde todos conseguem discernir aquilo que Deus tem. Porque a visão não é um trabalho provisório, irmãos. Não é uma coisa que você faz, cansa e depois muda de departamento. Não, a visão vai levar a sua vida toda. A visão é para você envolver todo o seu coração. Ministério com criança não é voluntariado. Não é uma coisa que você faz e quando você cansa, você entrega. Ministério com criança é um chamado para a vida inteira. Porque você está lidando com vidas preciosas que precisam ser conduzidas a Cristo. As crianças, elas não vão para Cristo sozinhas. Elas precisam de alguém que vai conduzi-las. Você é essa pessoa que Deus vai usar nesse tempo. A visão, a responsabilidade da igreja não pode ser negligenciada. A visão, ela é nos dada hoje, mas ela vai ter um cumprimento no futuro. Hoje, quando você olha, você vê apenas crianças. Mas quando Deus nos chamou e nos deu uma palavra profética no ano de 1999, quando não existia célula de criança, não existia no Brasil encontros com criança, uma mulher se dispôs a obedecer ao chamado de Deus. Foi a pastora Márcia. E através dela o ministério forte e frutífero tem se estabelecido em todo o mundo. Nós temos células radicais kids até no Japão. Um ministério que tem frutificado, porque se isso não está no coração de Deus, não frutificaria. E o Senhor disse, você quando olhar para as crianças, veja líderes. Isso é ter visão. É você não ter uma mente natural como os discípulos tiveram, quando as pessoas levavam as crianças para que Jesus as abençoasse. Os discípulos repreenderam aquelas crianças. A história você conhece, está lá em Marcos. Mas a Bíblia diz que Jesus indignou-se e falou, deixai vir a mim os pequeninos. Os discípulos tinham uma mente natural, mas a igreja não vai ter. A igreja vai ter a mente de Cristo, que abençoou as crianças e disse, deixai vir a mim, abra o caminho para que elas venham até mim. Isso é ter visão, é enxergar como Deus enxerga, amém? As pessoas que têm visão conseguem influenciar outros. Quando você tem uma visão clara, ela passa a ser a sua visão.
Então eu andava, eu liderava debaixo da visão que a pastora Márcia tinha. Mas hoje Deus me deu essa visão. E essa visão, ela passou a ser minha, não apenas dela. E a partir do momento que essa visão passa a ser minha, eu consigo influenciar muitos. Porque o que ferve por dentro, cheira por fora. Quando você está cheio de algo, você consegue transmitir isso para outros. E isso é influenciador. Então, você precisa ter uma liderança excelente. Ver como Deus vê. Amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Tem uma liderança excelente. Veja como Deus vê. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. E quando o nosso desafio então hoje qual que é, irmãos? É poder passar essa visão. Deus tem estabelecido pessoas que já têm recebido a visão, mas ela não pode parar. Ela não pode ficar parada. Você não é um reservatório, você é um canal. Você precisa passar essa visão, influenciar outros com esse coração, com essa paixão. Mas não adianta líderes, discipuladoras, pastoras. Você não vai ter outros líderes, você não vai influenciar outras mulheres se essa visão primeiro não for sua. Então você também precisa mudar a sua oração. Senhor, me dá a visão para que ela seja minha. Porque quando essa visão for sua, você vai conseguir passá-la a outros. Amém? Você precisa ter essa visão correta. Outra coisa que nós vemos aqui com relação ao profeta, que Deus precisa para ter uma liderança excelente. Primeiro, ter visão. Segundo, precisa ser um canal. Deus precisa ter um canal. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus não precisa de estrutura, irmãos. Deus não precisa de métodos. Deus só precisa de um canal. Amém? Às vezes você está esperando ter coisas. Ai, quando eu tiver a sala. Ai, quando eu tiver o dinheiro para comprar o material. Ai, quando eu tiver líderes. Deus precisa apenas de um canal para tirar o povo do exército, milhares de pessoas. Deus usou um canal disponível, que foi Moisés. E através dele, milhares foram salvos. Deus só depende de um sim. Deus só depende de uma mão levantada. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É só isso que ele precisa. Quando o mar se abriu, Moisés não tinha direções, mas ele obedeceu. Ele seguiu aquilo que Deus falou. O profeta aqui em Ezequiel representa a igreja. E hoje nós estamos diante desse vale de ossos secos. E nós vamos falar aqui de duas coisas que o profeta teve. Uma vez que ele se dispôs a ser um canal, ele teve duas ações. A primeira delas foi falar. A Bíblia diz que Deus deu a visão para Ezequiel e deu direções para que ele pudesse falar aos ossos, não foi isso? Ele estava diante de um vale que não se fala qual que é o tamanho desse vale, mas diz que havia muitos ossos ali. Era um vale de morte. E o profeta começou a andar nesse vale. E à medida que ele andava, ele via visão, entende? E quando Deus falou para ele, você vai falar aos ossos. O que isso significa, irmãos? A oração. Deus só pode mover através da igreja se a igreja for uma igreja que ora. Você precisa ser alguém que ora. Mas não é o qualquer orar, é o orar aquilo que está no coração de Deus. É o falar de forma profética. Porque quando você ora, você libera o amor de Deus. Às vezes você não tem esse encargo pelas crianças. Você não consegue enxergá-las com os olhos de Deus. Você não consegue olhar como Deus olha. Você precisa então começar a orar para isso. Porque quando você começa a orar, esse amor de Deus é liberado. A Bíblia diz que o profeta falou: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Então ele apenas foi guiado por aquilo que Deus queria fazer através dele. Ele não fez o que ele sabia, ele não fez o que ele queria, mas ele foi guiado pelo que o Espírito direcionou. Ele apenas, irmãos, obedeceu. Ele diz: eu fiz tudo conforme me ordenara. Se você tem a visão, você vai discernir a voz de Deus e você vai obedecer. Você vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Mas você precisa ser esse canal. Você precisa se dispor a ser usado.
nas mãos do Senhor. Romanos 5,5 diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. E se você for um canal desobstruído, você vai amar como Deus ama. E Deus ama as crianças. Deus se importa com as crianças. Não é da vontade do nosso Pai Celeste, Mateus 18,14, que nenhum dos pequeninos pereça. Porque Deus ama. E se você é alguém que é sensível ao Espírito Santo, você vai amar. E uma atitude de amor é orar. Você vai interceder pelas crianças. Provérbios diz: abra sua boca em favor do mudo. Muitas crianças estão emudecidas. Muitas crianças estão sofrendo caladas. Ninguém tem ouvido a voz, o clamor delas. Porque às vezes os próprios pais são os agressores. E elas sofrem caladas. Mas esse clamor está chegando aos ouvidos do Pai. E Deus hoje está precisando de canais que poderão compartilhar desse encargo do coração dEle. Se você for alguém que se dispôs a ouvir a Deus, você vai começar a sentir a dor do coração dEle pelas crianças. Deus escolheu agir na terra através de um homem, irmãos. Deus escolheu agir na terra através de nós. Se nós não nos dispormos, quem Ele vai poder enviar? E não é uma coisa que nós temos que escolher, nós temos apenas que obedecer. Há milhares de crianças perecendo. Há milhares de crianças morrendo sem salvação. Porque criança não é salva quando nasce. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a Bíblia. As crianças precisam do Evangelho. Elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Elas precisam nascer de novo, experimentar Cristo. Delas é o reino de Deus, diz o versículo. Mas alguém tem que falar do reino de Deus para elas. E existe uma cegueira nas igrejas de que criança é salva desde que nasce. Irmãos, isso é um engano. Enquanto a igreja está enganada, o diabo está trabalhando, está ceifando milhares. O Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, ele tem um programa Proteger, para as crianças. E ele disse uma frase muito forte. Ele falou: a igreja está adormecida. A igreja está no segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo, perdendo para o inimigo. Mas ele disse: ainda há tempo, nós podemos virar o jogo, se tão somente os nossos olhos forem abertos. Porque a igreja é essa voz profética, essa voz poderosa, que tem poder de voar sobre o vale dos ossos secos e levantar um forte exército. Mas ele precisa do canal. Por que você tem que orar? Porque oração libera o amor. Deus ama e Ele quer salvar. 1 Timóteo 2,4 diz: a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. É que toda criação seja salva. Todo ser humano, irmãos. Isso aqui inclui crianças também. Quem se importa se Deus está movendo no meio das crianças? Me fala. Reúne-se milhares de crianças para ficar cantando música do pulo-pulo com criança. Quem se importa em falar para elas que elas podem ser cheias do Espírito? Quem se importa de falar para elas que elas são filhas amadas de Deus? Eu me importo. Quantos aqui se importam? Só quem ama se importa. Só quem ora consegue amar com o coração de Deus. Comece a orar pelas crianças. Comece a orar pelas crianças do seu bairro, da sua rua. Deus vai começar a compartilhar os encargos do seu coração, do coração dele para você. Nós temos uma célula no abrigo, 2 abrigos aqui. Mas o abrigo, se você sabe, é uma casa de passagem. As crianças são retiradas do lar por causa de, às vezes, de problemas familiares seríssimos, Esses que vão para um abrigo é o último dos últimos, Aqueles que já estão ali no quase morte. Quando eles chegam ali no abrigo, eles chegam totalmente destruídos. E aí toda semana a gente tem uma criança que vem, eles vêm no nosso Domingo Kids, no nosso culto, a gente faz a célula lá. Mas tem semana que a gente vê: ué, cadê o fulaninho? Não, já saiu, já foi adotado, já voltou para a casa dos pais. E aí eu penso: Senhor, será que nós cumprimos o propósito? Será que nesse tempo que Ele esteve aqui conosco, nós podemos falar do Senhor adequadamente? Sabe esse senso de urgência, que eu creio que é um senso do coração do Pai? De não perder tempo mais. E aí às vezes chega uma criança, essa semana a gente recebeu uma, e a coordenadora falou: olha, ele veio na seguinte situação, está muito difícil, está rebelde. E aí ela fala aquele relatório
positivo, só que não, né? E aí eu penso, a primeira coisa que eu penso, Deus vai mudar a sorte dele através de nós. Nós somos a voz profética na vida dele. E aí eu falo, irmãos, nós não podemos perder essa oportunidade, porque eu não sei se ele vai ficar aqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês ou 1 ano. Então nós vamos pregar para eles todo domingo como se fosse a última oportunidade. Nós nos importamos, nós oramos, nós jejuamos por esses meninos, para que eles tenham um encontro com o Senhor genuíno. Isso é a atitude de quem ama. Isso é a atitude de quem se importa. A Bíblia diz que o profeta andou. Andar fala de uma ação contínua, fala de oração constante. É constantemente você orando, intercedendo pelas crianças da sua célula, intercedendo por aqueles que estão perdidos. Senhor, me leva, eu clamo, eu falo, Deus, me dá creches, me dá abrigos, eu quero fazer célula, eu quero pregar o evangelho para eles. E às vezes as portas até se abrem, mas nós não temos o canal. Deus não tem achado canais dispostos. E aí eu tenho um líder que às vezes vai em 3 lugares, que não é o padrão, não é o melhor. Mas a irmã tem tanto encargo que ela quer ir. E eu falo, Deus, cadê os mais canais? Quem o Senhor vai usar para falar, para orar para essas crianças, para ser esse instrumento das suas mãos? Porque quando você ora, irmãos, você libera o poder de Deus. E esse poder, sabe o que é? É a pregação do evangelho. É a segunda ação do profeta. Primeiro ele falou, ele andou orando, ele profetizou, mas depois ele falou aos ossos, ele pregou, ele liberou o poder. A Bíblia diz, Romanos, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqui não impõe idade. As crianças têm capacidade para crer no plano de salvação. Você precisa falar para elas a palavra. Você precisa dar vida aos ossos secos. Você precisa fazer reviver. A palavra de Deus é essa espada que entra, que penetra, que corta, que separa espírito de alma. Quando você fala o evangelho, as pessoas recebem vida. Isso é desde a infância. No texto aqui de Ezequiel, o poder da vida começou a entrar à medida que ele falava. Ele orou, mas ele também falou. Então nós não podemos apenas orar, nós temos também que falar, nós temos que reunir com essas crianças, nós temos que pregar o evangelho para elas. No verso 4, Deus deu uma direção para ele. Diz assim, disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes. Ministério com criança é para falar a palavra. Louvor com criança é para cantar a palavra. É para que as crianças ouçam. Ministério com criança não é para ficar brincando com criança, irmãos. Acaba com essa mentalidade no seu coração. Não perde tempo. Tem hora de brincar? Tem. Mas tem a hora que vai falar a palavra escrita. Líder de criança tem que usar a Bíblia. Você tem que entrar na sua sala com a Bíblia. Você tem que falar isso aqui para elas, porque ele é o poder para todo aquele que crê. E você não pode subestimar o potencial que essas crianças têm de aprendizado. Não ande por vista. Tira os seus olhos do natural. Você tem a visão de Deus agora, amém? Você é uma líder excelente. Você vê como Deus vê. Deus olha e vê no Davizinho um rei. Fala, ensina, prega, porque essa palavra tem poder de mudar corações. É uma ordem divina pregar o evangelho. Marcos 16:15. Disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem. Prega o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho para as crianças, prega o evangelho para os bebês, prega desde o ventre. Porque isso tem poder, minha irmã. Isso tem poder. E às vezes você acha, igual uma vez a gente fez um encontro com seminaristas da turma especial, e a matéria eles tinham que pregar, organizar um encontro. E eles ficaram à frente, né? Nós fomos, tudo. No batismo do Espírito Santo foi aquele mover. Os meninos oraram, profetizaram, foram cheios. Mas na hora que a gente liberou para ir para o almoço, saiu daquele modelo, né? Derrubando cadeira e gritando. E aí o seminarista chegou para mim e falou assim, pastor, mas eles não foram cheios do Espírito? Eu falei, foi cheio do Espírito, mas não virou adulto não. Foi cheio do Espírito, mas não virou criança, não virou anjo não. Por quê? Não vai deixar de ter as atitudes peculiares de criança. A criança é assim, acabou de profetizar e está lá xingando o outro.
né? Fazendo o bullying com o outro. Mas são crianças, temos que respeitar a característica e a idade. Mas não subestimar jamais que eles não estão aprendendo. A gente tinha um menino aqui no nosso culto, que na hora do louvor era aquele que ficava lá na frente assim. Na hora que a gente estava ensinando, ele estava debaixo das cadeiras. Mas na hora que a gente perguntava, era o que sabia todos os versículos. Então o Senhor falou para mim, não anda por vista. Porque às vezes eu quero, né, que as crianças fiquem naquela atitude espiritual e chora. E eu falo, gente, para mim só tem unção quando os meninos choram. E eu falo, esse menino vai chorar, nem que seja de raiva, mas vai chorar. Tô brincando. Eu gosto muito, né, de levar eles até essa postura. É porque é um ensinamento, a gente está ensinando, está treinando. Mas um dia o Senhor falou para mim, não anda por vista. Não pensa que às vezes, né, a unção nem sempre, ela manifesta com choro. E aí o Senhor começou a abrir os meus olhos para isso. Eu comecei a enxergar realmente o potencial que as crianças têm. Não subestimo jamais, elas aprendem tudo. Mas se você ensinar da forma correta, se você dá a palavra correta para eles, por isso prega o evangelho, né? Nós precisamos orar. O profeta falou o que Deus mandou. O alvo do nosso ministério, irmãos, é ganhar crianças para Cristo. As crianças têm que passar por nós e nascer de novo, experimentar um novo nascimento. Ela às vezes não vai produzir o fruto desse novo nascimento, mas elas vão ter o seu espírito renovado, porque a Bíblia diz que havia apenas ossos e o Espírito soprou. O profeta falou e o Espírito entrou naqueles ossos. E aí o profeta diz que o Senhor falou para ele, fala ao Espírito. Então quando o profeta falou ao vale dos ossos secos, ele falou ao Espírito que havia entrado neles. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que todo homem é corpo, alma e espírito. As crianças têm espírito. Quando nós falamos o Evangelho, quando nós oramos com ela, nós estamos orando ao Espírito que está nelas. E isso tem muito poder. Isso vai produzir uma vida dentro do coração delas. E nós vamos ver um grande exército se levantando. Você vai se surpreender, como a palavra profética disse. Quando você chegar lá no céu e o Senhor falar, parabéns Renata, por essas 500 pessoas que você ganhou para mim. E a Renata vai falar, Senhor, mas eu só preguei para um. Mas através desse 500 vieram. Então, quando você entra na sua sala de aula, quando você for para a sua célula, não veja criança, veja líderes. Veja milhares de milhares que estão por trás dessa geração. Irmãos, isso é um olhar profético. Isso é um falar profético. Os ossos secos nos falam daquilo que não tem esperança, daquilo que já foi consumido pela morte. E hoje, se você acompanhar, e eu te incentivo a seguir o Dr. Guilherme Shelby, a seguir a doutora Damares Alves, que são homens e mulheres de Deus que têm levantado nessa geração, no meio político, para poder guardar as crianças, para poder proteger as crianças. Mas quando eles ministram, eles nos falam dos dados, das estatísticas, porque às vezes nós ficamos muito aquém dessa realidade. E a gente tem visto leis aprovadas para aborto, legalização de drogas, projetos de leis para mudança de sexo. Você tem acompanhado os livros, né, de ideologia de gênero entrando nas escolas, tantas coisas, tanta morte que tem sido preparada, enviada para poder roubar as nossas crianças, para poder ceifar as nossas crianças. Mas nós somos uma voz profética. Nós podemos paralisar esse espírito de morte, meu querido. Se toda a igreja tiver essa visão, nós podemos fazer um estrago. Porque o diabo, ele tem feito um estrago no meio das crianças. Mas nós precisamos nos levantar. É chegado o nosso tempo, amém? Nós vamos partir para o ataque. A obediência aqui é uma ordem. O profeta, ele não argumentou com Deus. Ai, Senhor, o que adianta eu falar para esses ossos? Eles não vão entender. Alguém identifica? Uma líder falou para mim, pastora, não quero mais liderar a célula, porque eu falo, as crianças não entendem. É alguém que não teve a visão, que não teve os seus olhos abertos. Porque às vezes as crianças ficam agitadas na sua célula, e aí você acha que elas não estão aprendendo. O profeta não argumentou. Eles não vão entender, Senhor. Não, ele apenas obedeceu a ordem. Fala. Hoje Deus está nos dizendo, fala. Não espera o momento adequado, não espera até a sala adequada, não espera até o lugar adequado. Fala, é tempo de falar. Fala, prega nas praças, prega nas escolas, entra nos abrigos, vai para as creches, mas fala.
Fala o evangelho para as crianças. Prega ao vale dos ossos secos, meu querido. Deus quer trazer vida, mas Ele precisa de um canal. Há milhares perecendo. Hoje nós vivemos na maior geração de crianças que já existiu em toda a face da terra, em toda a história. Isso não é comum. Jesus está às portas, não é uma frase de efeito, não. Mas nós precisamos preparar essa geração. O Senhor quer abrir os nossos olhos para esse tempo. É o Kairós de Deus. É o tempo oportuno, irmãos. Esse tempo vai passar. É uma janela de oportunidade que Deus está nos dando. Nós não vamos perder esse tempo. Nós vamos apressar a vinda de Jesus. Nós vamos pregar o evangelho para as crianças. Ainda que isso não lhe seja confortável. Eu não quero fazer o que eu gosto. Eu quero fazer o que Ele gosta. Se você se dispor dessa maneira, você não vai parar. Você não vai entregar a célula. Porque ela não é sua, ela é do Pai. São vidas. Vidas que Deus confiou nas suas mãos. Você vai influenciar mulheres. E a partir do momento que Deus colocar esse encargo no seu coração, Deus vai te dar os recursos. Deus vai te dar as pessoas. Você não precisa se preocupar. Você apenas precisa se dispor. Eu não sei falar com criança. Eu não tenho didática. Eu não tenho líder. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho material. Esquece, eu não tenho. Deus tem. O Pai tem. E Ele já te deu. Se você apenas se dispor. Então o milagre só aconteceu depois que o profeta se dispôs a falar. Quando ele falou, irmãos, Deus não queria que esse vale de ossos secos revivesse? Por que Deus então não mandou o Espírito? Porque Deus escolheu agir através de alguém. Se Deus escolheu agir através de alguém, é porque Ele precisa de um canal. E Ezequiel foi esse canal. E quando ele se dispôs, um exército numeroso, através de um homem só. Irmãos, nós somos hoje aqui 430 pessoas apenas, porque ficou uma lista de pessoas de fora, porque a gente não tinha espaço. Mas quantos milhares de crianças não estão atrás do seu ser? Se tão somente uma se dispor, como Ezequiel se dispôs, a Bíblia diz, um exército muito numeroso se levantou. Nós somos 430 aqui. Fora as outras que vai nos assistir, vai ouvir essa palavra. Tantas outras que Deus tem levantado, irmãs preciosas, ministérios preciosos, que têm os seus olhos abertos. Quantos milhares de milhares Deus não vai levantar através de nós? Se tão somente você se dispor. As crianças precisam ser salvas, irmãos. Não basta apenas dizer que ama. Você tem que demonstrar esse amor. Você demonstra se dispondo. Você demonstra esse amor dando tudo que você tem. O seu tempo, sua energia, sua juventude, até mesmo seu dinheiro. Tudo que você tem pertence a Ele. Senhor, eu sou um canal nas tuas mãos. Me usa. Deus espera essa atitude de nós. Coração excelente é o coração que discerne o coração de Deus. É o coração que vê como Deus vê. É o coração que se dispõe a ser um canal. É o coração que quer ser usado, Deus. Será que aqui, nesta manhã, Deus pode encontrar corações excelentes? Talvez você veio para cá apenas para receber um ensino de como contar história para criança, como usar o visual. Deixa eu te falar, o visual não é nada, é só uma isca, é só um pirulito. Deus quer apenas seu coração, é isso que Ele precisa. É importante se capacitar, se habilitar demais, porque aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Mas muda a sua mentalidade. Deus só precisa de um canal. Deus não precisa de estrutura. Deus não precisa de métodos. Deus precisa de você. Quando Ezequiel falou ao vale de ossos secos, um exército se levantou. O psicólogo René Spitz, ele relatou uma pesquisa que ele fez em alguns orfanatos na época da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial ficaram milhares de órfãos. E ele começou a fazer essa pesquisa em alguns orfanatos.
E milhares de órfãos, estavam ali. E durante 3 anos ele observou a consequência da falta do contato físico nas crianças de um orfanato. Em 97 crianças de 3 meses a 3 anos de idade. No primeiro mês, ele observou que as crianças não comiam, não conseguiam dormir e nem olhar fixo na parede. 5 meses, as crianças choravam incontrolavelmente, gritando de medo. No fim do ano, 1/3 tinha morrido. E elas não morreram, irmãos, porque não havia vida, não havia comida, mas porque não havia amor. Não havia alguém para abraçar essas crianças e beijá-las. E sabe o que o decreto de Satanás está fazendo hoje? Nas professoras das prefeituras, nas faculdades. Eles estão ensinando que as professoras de creches não podem ter contato físico com as crianças. Elas estão ensinando a manter essa distância. James Dobson, que é aquele escritor que escreve a respeito de crianças, ele diz que a maioria, dos psicopatas foram crianças que não tiveram contato físico na infância, que não tiveram amor. Irmãos, vai para uma creche, vai liderar uma cela num abrigo, dá 1 hora da sua semana para abraçar e beijar uma criança, para ser esse canal de Deus nas mãos dela. Senhor, eu não sei liderar, apenas vai lá, dá o seu tempo, senta com elas, lê a Bíblia com elas. Isso vai fazer uma diferença enorme. Você é um canal do amor de Deus. Deus só precisa do seu sim. Deus só precisa que você se disponha. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos ministrar uma canção. Mas eu não quero que isso seja apenas uma palavra que vai tocar o seu emocional. Tem que ser algo que vai ser gerado no seu espírito. Você vai sair daqui com outro coração. Você vai receber o coração de Deus. À medida que nós ministrarmos aqui, que nós fizermos os nossos treinamentos, seus olhos vão se abrindo, amém? Nós estamos diante de um ambiente profético. O Espírito de Deus está aqui. Você viajou de longe, vê pessoas que estão aqui, desde quarta-feira, André? Veio de avião, veio mais cedo, viajou a noite toda. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui. Deus permitiu que você estivesse aqui. E você não vai sair da mesma maneira que você chegou. Fique de pé. Não converse, feche os seus olhos. Queria que você começasse a orar e pedisse: Pai, abre os meus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar por alguns minutos. Aproveita esse momento, amém? Você está aqui, você vai receber de Deus. Você não vai sair da mesma maneira com que você chegou. O Senhor vai ministrar o seu coração. Feche os seus olhos. Fala para o Senhor: Pai, eu me disponho. Me disponho a ser um instrumento nas tuas mãos. Eu me disponho, Senhor, a ter os teus encargos, a ser um canal. Pai, eu não vou me calar. Eu vou falar. Eu vou orar. Eu vou profetizar. Oh, Espírito Santo. Por alguns minutos, apenas fala: Pai, abre os meus olhos. Me dá discernimento. Irmãos, a Bíblia diz: nada tens porque não pedis, porque pedis mal. Pede da maneira correta. Pede: Deus, me abre os olhos. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero fazer a obra de Deus debaixo das tuas direções. E ainda que você não vá liderar crianças diretamente, mas você vai ser alguém que vai investir tempo de oração. Você vai ser alguém que vai apoiar esse ministério. Você vai ser alguém que vai se dispor a ser um profeta no mundo espiritual. Oh, Espírito Santo. Vamos declarar essa canção juntos, amém? Mas não faça de uma forma natural, irmãos. Nós estamos debaixo do ambiente profético. Você vai abrir a sua boca em favor do mundo. Oh, Jesus. Nos levanta nesse tempo. Levanta uma igreja, Senhor.
profeta ora. O profeta andava no vale de ossos secos e ele ia profetizando. Deus te colocou no vale, Deus te colocou numa cidade, Deus te plantou num bairro, Deus te plantou em uma localidade. Ali está o seu vale de ossos secos. Você é o profeta que Deus vai levantar. Fala ao Espírito, haja vida, vai reviver, vai nascer de novo. Milhares de crianças serão alcançadas com o Evangelho. Eu profetizo nessa cidade, nessa nação, um exército de crianças se levantando através de líderes cheios do Espírito, líderes que se dispõem ao chamado, líderes que são apenas canais. Profetiza, minha irmã, profetiza, porque o vento que vem dos quatro cantos vai soprar dos quatro cantos desse país e vai fazer um avivamento. Ministérios infantis que tenha revelação do alto, que vê como Deus vê. Nós profetizamos igrejas treinando, investindo em líderes, e as crianças sendo alcançadas através desse investimento. Eu profetizo salas de aula onde o Evangelho é ministrado, onde as crianças são alimentadas, ministérios fortes com pastores estabelecidos para alimentar o rebanho precioso. Eu profetizo ministérios de crianças fortes nessa cidade, nessa nação. Eu profetizo os índices sendo baixados, o abuso sexual, das drogas, do suicídio. Eu profetizo, vai viver, vai conhecer o Senhor. Uma líder de criança vai entregar o Evangelho para eles. Nós entraremos nas escolas, nós entraremos nas creches, nós entraremos, Senhor. O Senhor vai nos dar o trabalhadores no Ceará. Nós iremos, eis aqui, Jesus. Profetiza, declare. Ministérios infantis que estavam mortos, vai ressuscitar. Vai voltar a respirar. Eu profetizo isso. Deus entregando provisão a muitos ministérios infantis aqui representados, trazendo vida. Oh, Jesus, eu posso ouvir o som das mãos. Milhares de crianças tendo encontro com Deus, sendo batizadas no Espírito Santo. Eu profetizo, eu posso ver, pelos olhos da fé, pastores investindo nas crianças, pastores alimentando o rebanho. Profetiza, querido, profetiza. Queria que você orasse com a pessoa que está do seu lado. Você vai ser uma voz profética com ela, de 2 em 2. Ore com essa pessoa, abençoa. Declara que ela vai ser uma voz profética. Declara que através dela, milhares de milhares serão alcançadas. Ou irmão, se você tiver liberdade, põe a sua mão. Seja um profeta de Deus. Você já vai começar a sentir os encargos do coração do Pai. Deus vai te usar agora, profeta. Libera profecias, libera palavras de vida, libera provisão, libera, declaro. Pastores aqui que terão equipes fortes. Vão ter equipes fortes de mulheres fortes, discipulados fortes, igrejas onde todos vão ter as crianças como Deus fez.
as mãos, irmãos. Eu sinto algo muito forte. Meu tempo já acabou. Mas nós estamos debaixo de uma unção profética aqui. E eu vi muitas de vocês como flechas no Senhor. Você vai ser lançada. Não preocupa. Deus vai lançar você. Você vai alcançar o alvo. Você vai ganhar as crianças daquela cidade, Pai. Você vai entrar naquelas escolas. Deus vai levantar muitos líderes. Ele vai te dar, irmão. Deus está te habilitando. Nós temos muitas cidades aqui representadas. A igreja é a voz profética. Nós vamos orar por essas cidades. Você é dessa cidade, você vai falar agora. As crianças de São Paulo serão alcançadas. As crianças de Uberaba serão alcançadas. As crianças de Patrocínio serão alcançadas. As crianças de Araxá. Você vai falar a sua cidade agora, de uma forma profética. Dê as mãos. E por alguns minutos apenas, você só vai declarar, você não vai pedir. Porque Deus vai te usar como esse canal. Você vai falar. Eu falo agora, crianças saiam das ruas, saiam das drogas, que cesse o abuso sexual, que cesse agora. Começa a falar, profeta. Fala o nome da sua cidade.